Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Tivoli. É um grande prazer para nós tê-los aqui conosco novamente. Antes de começar, eu queria só ressaltar que ao longo da apresentação, pessoal, vocês vão ver os QR Codes aqui embaixo, que nesse momento está para o nosso site, mas ao longo da apresentação vocês vão poder também falar diretamente com alguém da nossa equipe. Então, vocês vão ver o QR Code em vários momentos aqui da apresentação. Bom, novamente, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre como que os imóveis multifamiliares, né, as residências multifamiliares, que tem vindo a ser, né, um dos pontos centrais da nossa tese de investimentos, também atuam como hedge inflacionário, que é um tema, eu diria que 7 a cada 10 perguntas são sobre inflação ou juros atualmente lá nos Estados Unidos. Então, a gente achou por bem endereçar esse tema aqui hoje no webinar. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Renan, eu sou um dos cofundadores aqui da Tivoli. Eu, nos últimos 8 anos, tenho vindo a respirar o mercado imobiliário americano, atuando principalmente com montagem de carteira, private equity imobiliário, rodando os Estados Unidos, conhecendo operadores, investimentos, e trazendo isso, de certa forma, para cá. Então, meus últimos 8 anos inteiramente dedicados a isso. Espero compartilhar um pouquinho com vocês hoje desse conhecimento. E estou aqui com o Roberto Niscala. Roberto, seja muito bem-vindo. Um prazer enorme ter você com a gente. Eu acho que seria você se apresentar também. Muito obrigado, Renan. Bom, boa tarde a todos. É um prazer aqui estar com todos vocês. Eu sou cliente da Tivoli já há 6 anos e desde abril sou CEO da Tivoli Asset e também cofundador. Então, antes de começar a falar sobre o tema, vamos fazer uma apresentação rápida sobre a Tivoli. Legal. A Tivoli foi fundada em 2012. Nós estamos já com 9 anos de atividades. Temos basicamente 3 atividades principais. A Tivoli Private Investments, que é uma plataforma de investimentos em private equity debt imobiliário nos Estados Unidos. Isso somente para investidores de alta renda. Uma outra atividade é a Tivoli International Tax, que fazemos todo o planejamento fiscal, tributário, sucessório, para clientes que queiram fazer investimento no exterior. Temos aí mais de 100 clientes de alta renda em diversos países. E, por fim, temos a Tivoli Asset Management, que é a gestora especializada em fundo de private equity debt imobiliário nos Estados Unidos. Lançamos nosso primeiro fundo em novembro do ano passado. Perfeito. Esse gráfico mostra a rentabilidade histórica das carteiras dos clientes da Tivoli. Então, desde 2012, nós oferecemos produtos de investimento de private equity imobiliário nos Estados Unidos para os clientes, e vocês podem ver que o retorno com muita baixa volatilidade, dando aí dividendos médios anuais em dólar de 7,8%. A barra amarela, ganhos com refinanciamento em alguns projetos, que depois o Renan vai explicar em mais detalhes, e alguns projetos que foram vendidos geraram uma taxa interna de retorno de 15,2% ao ano em dólar. E mesmo em 2020, um ano bem difícil, com pandemia, a carteira dos nossos clientes gerou aí, na média, um retorno quase de 5% ao ano em dólar. A Tivoli tem uma estrutura de partnership, sócios. Hoje nós estamos com cerca de 40 profissionais, estamos contratando mais profissionais do mercado. Temos 3 sócios fundadores, o Pedro Barreto, o Renan e eu. Depois temos mais 6 sócios executivos. Nós investimos muito também no conteúdo, produzindo artigos, revistas, organizamos eventos também. A última revista que lançamos era específica sobre investimento no exterior. Então, é uma referência no mercado, tanto nessa questão de investimento em private equity, debt imobiliário nos Estados Unidos, como também a parte fiscal. Nesse slide, pessoal, se vocês notarem, é possível baixar a revista, tá?
tanto a nossa última revista quanto o guia fiscal, que tem sido bastante utilizado aí por investidores que querem adquirir mais conhecimento. A gente já lança essa revista há 4 anos, essa é a nossa 4ª edição da Tivoli Magazine, então vale a pena, é um conteúdo bem interessante. Bom, dando sequência aqui na agenda, o objetivo do webinar de hoje, né, é tratar a questão da inflação, juros, relacionar isso com ativo imobiliário de uma maneira geral e com o imóvel multifamiliar, né? Aqui a gente está com centenas de pessoas assistindo, é um prazer ter todos vocês, e tem diversos níveis de conhecimento aqui. Então, a gente decidiu guiar, né, nossa plateia, trazendo desde o que são os multifamilies, e mesmo para quem conhece, tem algumas coisas interessantes, até a gente chegar num tema mais técnico, né, que é a questão da inflação correlacionada com os imóveis. Então, seria muito bom que todo mundo estivesse na mesma página sobre o que é o imóvel multifamiliar, o que é o value add, porque o value add tem uma parte importantíssima no hedge, contra o aumento de juros. Então, a gente vai primeiro conceitualizar e contextualizar bem para que todo mundo esteja na mesma página quando a gente entrar na parte mais técnica, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Começando, lembrando que vocês podem mandar perguntas aí, o pessoal está acompanhando no final. Eu vou selecionar algumas perguntas aqui, se a gente tiver tempo para responder. Então, fiquem à vontade. Lembrando aqui, tem um QR Code no slide, então, se alguém tiver alguma dúvida ao longo do processo aqui da apresentação, por favor, fique à vontade. Vai ter alguém aí ao vivo conversando com vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que é uma propriedade multifamiliar? Então, o conceito básico é mais de uma unidade habitacional no mesmo edifício. Então, se a gente tem 2 famílias em unidades diferentes morando no mesmo prédio, a gente já tem um imóvel multifamiliar ali. E ali você tem vários tipos, né? Tem o garden, que é o que a gente mais gosta, mais investe, que são geralmente vários prédios de até 3 andares, geralmente 6, 7, 10 prédios, 12 prédios de até 3 andares, com várias unidades ali dentro. A gente tem o mid-rise, que é um prédio de até 5 andares, um prédio. Repare que no outro são vários prédios, né, de até 3 andares, que é um prédio de até 5 andares. E o high-rise, que é o urban infill também, que é o que a gente está até mais habituado, que podem ser desde imóveis acima de 5 andares até os arranha-céus que a gente conhece. E o mixed use, que é quando você tem uma estrutura comercial, né, lojas embaixo, também gerando renda, né, para o proprietário, e residências em cima. O mais interessante aqui, pessoal, que eu acho que é importante detalhar, é que, seja qual for o caso aqui, quando a gente está falando de multifamily, no nosso caso, é que todas as unidades estão sob a mesma escritura, ou seja, é uma escritura única para o prédio inteiro. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, eu moro num prédio, lá no prédio tem vários proprietários, né, com as suas próprias escrituras dos seus imóveis, cada um faz o que quer, tem gente morando de aluguel, e aí cada proprietário cobra o quanto quiser de aluguel, tem negociações. Aqui não é isso. Aqui é uma escritura única, de fato, para toda a propriedade. Isso leva a um segundo fato interessante, que é, apesar do imóvel multifamiliar ser uma residência para residente, né, ser residencial, ele é categorizado dentro dos imóveis comerciais. Ele é um commercial real estate. Por quê? Porque esse ativo aqui é um ativo para investimento, ele é para investidores profissionais que vão gerir aquela escritura como se fosse uma empresa. Eu vou falar isso no próximo slide. Mas, então, dentro dessa categoria, né, comercial, o multifamily é o maior mercado que tem hoje nos Estados Unidos. Inclusive, se eu me lembro bem, a gente falou da revista no último slide, a nossa primeira revista, depois podem pedir aí que o pessoal tem, a matéria de capa dela era residências, imóveis multifamiliares, a maior classe de ativos comerciais nos Estados Unidos, que ainda não existe no Brasil, que ainda não é conhecida no Brasil. A gente falou isso há 4 anos atrás. E de fato, o maior tipo de imóvel comercial hoje nos Estados Unidos é o imóvel multifamiliar, um mercado de mais de 3 trilhões de dólares. Maior que o mercado de escritórios, de hotéis, de galpões, de retail, né, que são os malls. Ou seja, é um mercado extremamente sofisticado, robusto e grande. Tá? Quais são as vantagens desse ativo, né, do imóvel multifamiliar, quando a gente compara principalmente com outras possibilidades de imóveis residenciais? Tá? E aqui a gente fala
por experiência própria dos nossos investidores também, porque a gente já investiu em vários segmentos, né, do nicho residencial. A primeira, pessoal, é a gestão profissional, né, e centralizada. Como eu falei, a gente tem ali um imóvel inteiro sendo gerido por uma empresa. Então, quando a gente entra e investe num imóvel multifamiliar, é como se a gente tivesse, de fato, investindo numa empresa, porque aquilo tem um business plan, tem um orçamento, tem controle de receita, de despesa, tem métricas, tem um plano de valorização da propriedade, tem um plano de melhorias, redução de despesas, ou seja, feita por um time especialistas só na aquisição, especialistas só na gestão, depois na venda, ou seja, você tem todo um time, várias estruturas dedicadas a fazer aquele prédio funcionar da melhor maneira possível. E aí eu tenho certeza que na nossa audiência hoje, com certeza vai ter alguém que já investiu em Miami, ou em vacation homes, né, em Orlando, já teve envolvimentos diretos, né? E sabe como é difícil, mesmo com equipes boas lá nos Estados Unidos, com bons administradores, ele não está o dia inteiro olhando para o seu imóvel, né, para a sua casa. Então, se a gente pega esse vacation homes, né, que são imóveis para férias, que pode ser usado para residência também, uma rotatividade muito grande, custos meio um pouco descontrolados, você não tem uma previsibilidade, né, não tem um plano de negócios ali. Então, a primeira vantagem do multifamily em relação aos demais é essa. Você está entrando num segmento que é, para a gente, o segmento mais defensivo, que é o residencial, ou seja, que ele é feito para pessoas que vão morar naquela unidade, né, vamos lembrar, as pessoas sempre vão precisar morar em algum lugar. Né? Então, você tá num segmento muito defensivo e de uma maneira mais profissional que a gente encontrou. E a gente diz isso porque a gente já investiu nas outras também. A gente já participou de vários mercados diferentes, com operadores diferentes, e o multifamily, de fato, ele tem essa vantagem de ser muito profissionalizado. Né? Então, a gente entra em projetos que têm uma estrutura muito forte para gerar resultado, né, para nós investidores e também para o próprio morador, porque quanto melhor ele gere a propriedade, mais felizes os inquilinos estão, mais aluguel ele consegue cobrar e mais feliz todo mundo fica. É um pouco win-win essa situação. Além disso, você tem economias de escala, né? É claro. Imagina que você tem um operador comprou um imóvel multifamiliar e ele quer trocar todas as descargas para economizar água. Isso é real, tá? Esse exemplo que eu dei. Ele vai fazer tudo isso para 350 unidades. Ele consegue um preço muito mais barato, né? Ele faz isso em escala. Imagina uma situação onde um operador está comprando um imóvel multifamiliar e ele tem outro imóvel multifamiliar perto. Ele consegue aproveitar, eventualmente, ter o mesmo gerente para as duas propriedades, a mesma equipe de manutenção, né, para a mesma propriedade, ou seja, ele consegue utilizar a escala tanto de capital humano quanto capital financeiro também. E, por fim, a estabilidade de receitas, que eu acho que também, quem já teve, né, esse tipo de experiência com imóvel lá fora, ou aqui também no Brasil, sabe como é que é depender de um inquilino. Né? Então, você tem um imóvel e, eventualmente, já aconteceu isso também, imóveis bons, um imóvel muito bom, perde um inquilino e aí você tem que fazer uma reformazinha para o imóvel ficar bom, para entrar outro, aí outro entra, 3 meses depois ele é promovido, transferido, você perde de novo, e, eventualmente, num ano em que você deu azar, porque o imóvel é bom, você não teve 40% da sua receita. Né? Isso pode acontecer. No multifamily, como a gente está falando de 350 unidades, 400, somente para aluguel, onde você tem uma taxa de vacância média da região, da propriedade, tem informação, você tem muitos aluguéis, os aluguéis são reajustados anualmente. Então, se você precisa ajustar aluguel para cima, você vai ajustando aos poucos e vai sentindo como é que o pessoal está reagindo. Se você precisa aumentar a ocupação, você pode baixar um pouquinho e ir sentindo isso, ou seja, você tem uma estabilidade muito maior de receita. Então, o multifamily acaba ganhando nesse sentido de vários outros tipos de investimento que miram, né, o segmento residencial, tá? Então, já entendeu o que são os imóveis multifamiliares, quais as vantagens dele e como é que ele gera retorno na prática, né? Algumas das coisas aqui não é só para o multifamily, mas eu vou explicar. Primeiro, e isso faz parte da nossa tese, dividendos imediatos. Né? A gente não entra num imóvel, num multifamily que está sendo construído, que vai demorar, sei lá, 1 ano, 2 anos para construir, depois mais 1 ano para fazer o lease-up, e aí você começar, né, a receber o aluguel recorrentemente. A gente entra numa propriedade que já existe, e eu vou mostrar várias aqui para vocês verem um exemplo, e ela poderia
performar melhor. Só que ela já gera renda desde o início, né? Ela já está gerando cash flow. Ela poderia gerar mais. Então, você já entra com risco minimizado, né? Porque já é um ativo operacional, você já conhece ele, você consegue inferir tanto o passado quanto fazer projeções para o futuro com base nas informações que você tem disponíveis. Então, essa é uma forma, né, de proteção ali e de retorno que a gente tem. A segunda, financiamento atrativo. Ora, se eu, Renan, hoje, chego lá num banco americano e eu quero pedir empréstimo para um hotel ou para um imóvel multifamiliar, o banco percebe o imóvel multifamiliar como sendo menos arriscado. E, com isso, ele cobra taxas de juros mais baixas mesmo. Então, a gente tem entrado em multifamiliares a 2,7, 2,6, taxa de juros anualizada, e um hotel, eventualmente, vai ter 3,8, 3,7, dependendo do lugar, da região, até mais do que isso. Mas o banco tem uma percepção de risco menor de um ativo como esse. Obviamente, o hotel ele tem mais risco, mas, eventualmente, ele também tem mais retorno. Mas, a priori, o multifamily é mais defensivo porque ele custa menos. Né? Menos custo de financiamento é mais dinheiro para os investidores, porque é menos uma despesa menor que você tem a pagar. Terceiro, pessoal, vantagens fiscais. Isso é uma das coisas que a gente mais gosta no mercado imobiliário americano. O Pedro, que não está aqui com a gente, sócio fundador da Ativory, sempre fala isso desde que a gente abriu o Ativory, o quanto a gente gosta das vantagens fiscais que o mercado americano propicia para investidores profissionalizados. Né? Isso, inclusive, em detrimento de ativos financeiros que investem em imóvel. Por isso que a gente gosta de investir dessa forma que a gente investe. Então, vamos lá. Primeiro, existe no mercado imobiliário o 1031, né, que você consegue postergar o ganho de capital desde que você, numa venda, né, de um ativo, desde que você identifique um ativo em até 45 dias e conclua a transação em até 180 dias. Depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas existe, né, a forma de você postergar o ganho de capital. Segundo, você consegue utilizar os juros do financiamento. Esse financiamento que está aqui embaixo, nesse item 2, esses juros do financiamento que você está usando para alavancar a rentabilidade do negócio, ela também é considerada despesa. Então, isso também abate do seu lucro, reduz o seu lucro, consequentemente, você paga menos imposto. Então, além de você ter 30 no ano, tem a taxa de juros servindo como custo, como despesa, você ainda pode aproveitar a depreciação do imóvel. Você deprecia o ativo lá em 27 anos e meio, se eu não me engano. Isso entra como um custo fiscal, só que ele não é um desembolso financeiro. Então, você tem mais uma despesa. Eventualmente, tem diversos casos, pessoal, que a gente tem o lucro contábil zerado, mas tem cash flow a distribuir, né, por conta de tantos benefícios e vantagens fiscais que existem. Nesse caso, não só para imóveis multifamiliares, mas também para imóveis multifamiliares. E, por fim, o value add, né, que é a valorização forçada. E aqui esse tópico ele é tão relevante, é tão importante para o nosso negócio, para a nossa tese, que a gente trouxe aqui uma sessão só para falar de value add, tá? Que é a oportunidade que tem de você melhorar as operações dos ativos, que é o que eu vou falar agora, tá? Então, o que é o value add? O value add é uma estratégia muito utilizada dentro do mercado imobiliário americano. Você tem lá o Core e o Core Plus. Você tem do outro lado lá o Opportunistic Deals. O Core e o Core Plus são geralmente investimentos já estabilizados, um risco menor, retorno menor também, né, porque o risco também é menor. Mercados primários são deals um pouco mais caros, sofrem um pouco mais de especulação de mercado internacional. E os Opportunistic Deals, que estão aqui no espectro superior direito da tela, são terrenos, construções, special deals, que trazem um pouco mais de risco e, eventualmente, também trazem um pouco mais de retorno. E a gente tem um value add, né, que é o do meio, e a gente está explicando porque é justamente a tese que a gente opera, que a gente gosta, que é você entrar num ativo que ele já existe, ou seja, eu não estou correndo riscos da construção, eu não estou comprando um negócio já estabilizado, mas ele precisa de melhoria, ele poderia ser melhor, ele não está operando na máxima fronteira de eficiência que ele poderia. Então, ele é um negócio que gera renda desde o início, e a rentabilidade dele vai ser composta não só pela renda que ele gera, mas por essa componente de valorização ativa, que é uma componente muito interessante como proteção para flutuações de mercado, que é o que a gente vai ver mais lá embaixo. Tá? Então, esse aqui, nesse caso, né, você investiu,
No ano 1, 2, 3, você está melhorando as unidades. Vocês vão ver vários exemplos aqui. Você imagina que um multifamily com 350 unidades, ele não vai despejar todo mundo, fazer obra e começar a colocar todo mundo de volta. Ele vai aproveitar a vacância natural da propriedade para ir fazendo o value add e aí aumentando as receitas de aluguel e estabilizando a propriedade até a venda. Então, pensa numa propriedade de 400 unidades, se ele fizer um ótimo ritmo aí de 20 unidades no mês, vão demorar 20 meses, quase 2 anos aí fazendo value add na propriedade, né? Então, o value add é isso, é você criar valor através de otimizações operacionais. Que tipos de otimizações são essas? Tem os aprimoramentos estruturais, ou seja, você renovar o interior, então tem um antes e depois aí, tanto do interior quanto de área externa. Então, você pode trocar pintura, trocar piso, móvel, eletrodoméstico dos imóveis. Tem coisa interessante, pessoal. O nosso foco é classe B, né? Que é para a classe média americana. Dependendo do segmento que você está, você vai ver essa parte aqui da cozinha, vai ter granito. Se você tiver outro segmento, não vai ter granito. Dependendo do segmento, você vai ter eletrodoméstico em aço inox. Em outros, você vai ter coisas de plástico. Ou seja, depende do segmento que você está. Esse é um mercado extremamente profissional. Eles já fazem isso pensado porque depois ele tem um aluguel que é proporcional àquele padrão, né? Então, aqui sim alguns exemplos. Por exemplo, em melhorias nas áreas externas, né? Você pode criar uma academia, você pode colocar uma churrasqueira, você pode transformar o prédio num prédio pet-friendly, né? Para quem gosta de pet, para ter pet na propriedade, cria às vezes um espaço e eles passam a cobrar até aluguel de cachorro. Isso aluguel de pet, né? O pet cobra lá $15 por mês ou $20 por mês, ela acrescenta, né? E cobra isso dos inquilinos. Ou seja, tem uma série de coisas que você pode fazer estruturais e operacionais também. Então, o value add, quando o operador compra a propriedade, como eu falei, com um plano de negócio, ele já tem um plano de negócio de aprimoramentos, como eu disse, estruturais e operacionais também. Então, revisão de contratos de aluguel, redução de concessões a novos inquilinos. Isso é muito comum quando uma construtora termina o multifamily e o principal objetivo dela é fazer o lease-up, né? Ela dá um monte de concessão. Ele não está necessariamente interessado em fazer os melhores contratos com os melhores inquilinos. Então, ele quer chegar a 90%, tanto que tem teses de value add que são exclusivamente direcionadas nesse ponto 1 aí, que é a revisão dos contratos. O imóvel está bom, o imóvel está bem feito, mas os contratos são muito ruins. Então, o operador ele entra para renovar contrato de aluguel a valor de mercado. Esse é um tipo de value add, por exemplo. Você pode combinar os dois, mas tem alguns casos que o value add é somente esse, tá? E também tem ganhos de escala e revisão de folha salarial, como a gente tinha comentado. Quando você consegue aproveitar equipes próximas. Uma coisa interessante que eu já vi também em aprimoramento operacional é a criação de waiting list. Tem algumas propriedades de determinadas regiões que elas estão bombando tanto, desculpa o termo, estão tão boas, que tem muita gente querendo entrar na propriedade, então eles fazem um waiting list com preços maiores. E aí, quando vai renovar o aluguel das pessoas, ele fala, olha, tem um waiting list aqui de pessoas que querem morar aqui pagando $1.100, você está pagando 1.050. Você quer pagar 1.100 ou você gostaria de procurar uma outra residência? Né? Por mais duro que isso possa parecer, é assim que funciona, em vários estados, principalmente, que são mais, digamos, republicanos ou mais pro-business, né? Isso é muito comum, tá? Então, pessoal, o value add é isso, né? Aprimoramentos, melhorias que você pode executar no imóvel para gerar mais valor, mais aluguel, mais renda, redução de custos, quer melhorar o NOI, né? Que é o Net Operating Income daquele imóvel, o lucro operacional daquele imóvel. Eu ia falar um pouquinho de track record, que eu acho que é legal mostrar alguns cases aqui para vocês. Começando aqui pelos nossos imóveis multifamiliares. Esses aqui, a gente tem muitos investimentos em imóveis multifamiliares. Esses aqui são os que já foram vendidos, tá? Em alguns dos nossos deals. Então, você vê que a gente consegue aí, salvo esse aqui, o Oakwood Apartments, que eu vou explicar, mas geralmente você tem aí bons dividendos,
entre 7% e 9%, 6,8% e 9%, com tiros em dólar, né? Retornos em dólar que podem ir até 50%, 30%. Obviamente, aqui são investimentos que deram muito certo, mas, de fato, são investimentos que já tiveram saída na nossa carteira. Aqui estão todos os multifamilies que já tiveram saída. É um investimento que a gente gosta muito e repara que a gente teve saída mesmo durante a pandemia, né? Na verdade, a maioria aqui, 2020, 2021, aquisições aí de 2016 até 2019. Tá? Aqui o dividendo zero, tem alguns operadores, são poucos, tá? Que captam menos de investidores e utilizam a receita da propriedade no primeiro ano ou no segundo para fazer o value add. Então, não distribui no primeiro e segundo ano, mas ele está gerando valor, o negócio está gerando dividendo, mas ele está utilizando o dividendo. No final, o investidor que entrou acaba tendo uma TIR mais alta porque ele captou menos de investidores, então você tem uma participação maior no deal, por consequência. Você usou o seu próprio cash flow para fazer o value add. Tá? Então, a gente tem aí esse track record, e eu acho legal trazer alguns cases. Né? Então, você vê aqui, esse aqui foi um deal na Flórida, o aluguel médio, vejam aqui embaixo, ó, 900 para 1.135 dólares, e aí tiveram obras na quadra de tênis, drenagem, aparelho de ar-condicionado, interior das unidades, e aí um value add muito bem aplicado, né, um aumento de receita muito bom, de 26%, que acaba também, junto, né, nesse caso, com a valorização do mercado, trazendo investimento para patamares de retorno muito altos. Então, uma compra de 2016, venda de 2021, deu uma tira de 30% em dólar analisada, com 23% de dividendos. Tá? Um outro exemplo, esse aqui em Seattle, fica bem próximo de uma das maiores bases navais do mundo. O aluguel saiu de 1.063 para 1.293, para 276 unidades, né, na média. Então, também um ativo de 2017, que foi vendido em 2021. Aqui tiveram vários value adds, né? Renovação do exterior, reparos de asfalto, remodelagem de clubhouse, novo piso, pintura, armários, ou seja, interessante que também mencionar, pessoal, aproveitar esse momento, se você ver aqui o refinanciamento no segundo ano de operação. O que é refinanciamento no segundo ano de operação? Imagina que essa propriedade ela foi comprada com dinheiro de investidores e dinheiro do banco. Né? Todas as operações lá nos Estados Unidos imobiliárias são feitas alavancadas, né? Nesse mercado imobiliário, multifamiliar. E aí, imagina que ele tomou uma dívida, imagina que o imóvel fosse 10 milhões de dólares e ele tomou 6 milhões de dólares de dívida. Ele tomou 60%, né, de dívida em relação ao valor do imóvel. Quando ele faz esse value add, e o imóvel valoriza por consequência do value add, ele vai no banco e fala assim, olha, banco, agora esse imóvel aqui vale 15 milhões de dólares, ele não vale mais 10 milhões de dólares. E para você estar 60% alavancado em relação aos 15, você tem que ter uma dívida de 9 e não de 6, que foi a dívida original. Então ele pega uma dívida suplementar. Só que esses 3 milhões de dólares nada mais é do que retorno para os investidores. Então ele refinancia, devolve esse dinheiro para os investidores como uma operação financeira, de fato, já está resgatando, né, o ganho de capital no futuro. Só que a vantagem é que você não está pagando imposto sobre ganho de capital. Então, por isso que aconteceu nesse imóvel, exatamente isso. Ele teve um refinanciamento, ele devolveu 50%. Se você tivesse investido 200 mil dólares, no segundo ano você teria recebido 100 mil dólares de volta por conta do refinanciamento, por conta desse financiamento suplementar que foi pego em relação ao original. Tá bom? O Roberto tinha mencionado que eu ia explicar, né? O retorno disso lá naquele gráfico que a gente falou lá em cima, que era aqueles 3,13% que estava em amarelo, vem daí. Vem de alguns deals que refinanciaram, que influenciaram aquela média como um todo naquele montante. Tá? Aqui é mais um aluguel de 1.000 para 1.170, um imóvel de 200 unidades em Jacksonville, na Flórida. E um último aqui em Sarasota, foi um aumento expressivo também, de 27%, com diversos value adds, um imóvel de 148 unidades. Tá bom? Pessoal, até aqui tudo bem? Aqui a ideia era a gente até esse momento, né? Estarmos todos na mesma página do que é um imóvel multifamiliar, como é que ele gera valor para os investidores, o que é uma tese de value add, a importância da tese de value add para o nosso modelo, e agora vocês vão ver ainda mais a importância do value add
quando a gente entrar no tema aqui de inflação versus residências multifamiliares, tá? Primeiro, pessoal, só recapitulando aqui, né, a necessidade dos investidores, investidores internacionais, né? Primeiro, busca por retornos em dólar. É interessante isso, porque é o que a gente vem batendo na tecla desde o início da Tivoli, né? E agora, ainda bem, eu fico muito feliz de ver que está todo mundo falando sobre isso, né? Todo mundo falando sobre diversificar, acho que não passa uma semana sem que não saia na Valor ou qualquer, né, veículo de mídia importante, algum banco, alguma casa de investimento renomada falando não só que é uma boa opção diversificar em dólar, mas uma necessidade a diversificação em dólar. Então, lá atrás, a gente até brincava, lá no início da Tivoli, falando assim, olha, se você tivesse todo o seu patrimônio no avião e olhasse lá para baixo, para o globo, você ia colocar 100% do patrimônio no Brasil? Nessa reflexão, geralmente eu falava não, mas estava com 100% do patrimônio no Brasil, né? E o Brasil, não necessariamente, é onde tem as melhores oportunidades de investimento, a gente sabe. Roberto também comenta muito isso aqui com a gente, o Brasil é 1% do PIB mundial, acho que talvez 2% do PIB. Ou seja, é importante ter patrimônio em dólar, né? E os investidores estão buscando o retorno em dólar. O hedge inflacionário, que é um tema atual, eu vou falar sobre ele nos próximos slides, então vou pular, porque os retornos em dólar trouxeram algumas outras dores. Por quê? O investidor aqui, né, depois que acabou essa era da renda fixa, né, onde a gente tinha retornos nominais aí de 10%, 12% ao ano com títulos de renda fixa, mesmo que os juros reais não fossem lá essas coisas, na época, as pessoas estão buscando mais risco. E o que está acontecendo, que a gente está vendo, pelo menos no mercado, que as pessoas estão entendendo que elas precisam, né, correr um pouco mais de risco para ter aqueles mesmos retornos, precisam diversificar em dólar, mas não necessariamente elas têm propensão ao risco para determinadas classes de ativo. Né, que elas, né, antes você ganhava 10%, 12% ao ano com renda fixa, agora está migrando muito para o variável, ou lá para fora, entrando direto em ações, somente mercado financeiro, porque, de fato, é mais fácil, né? Quem está começando por lá, investir em mercado financeiro, abrir uma conta numa corretora e mandar $5.000 e começar. O nosso negócio, que é um negócio bem mais estruturado, né? A gente tem uma empresa, uma equipe aqui inteira para achar esses deals imobiliários, o investidor geralmente não começa por aí. Então, o que a gente está vendo é investidores que entenderam que é legal, né, diversificar patrimônio, mas que estão buscando, eventualmente, lá nos Estados Unidos, investem em bonds de empresas brasileiras, em ADRs, ou estão atrelados completamente ao mercado financeiro, continuam atrelados ao mercado financeiro, mesmo que agora já estejam menos correlacionados com o mercado brasileiro. E o que a gente busca é trazer essas opções, né, através de imóveis. O imóvel, além de bons yields, uma de correlação com o mercado, bons retornos em dólar, ainda é um hedge inflacionário, que é o tema do momento. Então, é mais uma caixinha aqui que a gente adicionou ao nosso pitch, né, em relação ao imóvel, que é também um hedge inflacionário. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui nos próximos slides. Primeiro, a gente sabe, né, que existe uma tendência dos imóveis se valorizarem com a inflação, acompanhar o poder de compra da população. Eu vou mostrar isso com mais detalhes nos próximos slides, mas tanto os imóveis quanto os aluguéis serem corrigidos. Né? Os aluguéis nos Estados Unidos são renovados anualmente, então existe uma oportunidade aqui de renovação de receita de aluguel, e a inflação, né? Desculpa, o custo de reposição. O custo de reposição, pessoal, que para quem não conhece, é o custo de você construir o mesmo imóvel, né, que você está tentando comprar ali. Imagina o mesmo imóvel multifamiliar para aquele mesmo público, naquela mesma região, sendo construído do zero. Esse é o custo de reposição. E durante períodos inflacionários, deve ter bastante gente aí, que inclusive que é desse mercado de construção, que vai saber muito melhor do que eu, o custo de reposição tende a aumentar também. Ou seja, fica mais difícil construir, inclusive, principalmente em lugares bons, né, em lugares que tem uma barreira à entrada um pouco maior para a construção, seja por permits, por custo de terreno, ou por custo de mão de obra ter aumentado, custo de matéria-prima ter aumentado, isso acaba gerando uma pressão inflacionária, porque estimula a construção naquela região. Então, acaba inflacionando os imóveis que estão ali, né? E a inflação, a corrosão da inflação, da dívida real pela inflação. Ou seja, pegar aquele mesmo exemplo, né? Se eu sei que meu imóvel valoriza com a inflação, eu tinha um empréstimo de 6 milhões no imóvel de 10 e agora ele vale 12,
eu não estou mais 60% alavancado, eu estou 50% alavancado. E é porque a dívida ela é nominal, né? Eu peguei 6 milhões de dólares agora. E aí falam, né? Ah, mas vão corrigir os juros, né? Os juros vão ser corrigidos ao longo do tempo. Depende. Aí entra a sofisticação que você deve buscar na hora de alavancar as propriedades. E a vantagem que você tem de operar em mercados profissionalizados, porque dá para você se proteger contra isso, tá? Então, pessoal, aqui são 4 assumptions importantes sobre como o imóvel funciona como hedge inflacionário, mas mais legal do que isso, eu queria mostrar isso aqui. É meio que bater o martelo, afirmar categoricamente que o imóvel multifamiliar é um hedge inflacionário. Não é uma tendência, ele é um hedge inflacionário. E aqui, o interessante é que eu não tenho aqui o bias temporal, o viés temporal, né? Se eu vou explicar aqui esse gráfico. Aqui na linha azul do gráfico, você tem a inflação americana, o CPI, Consumer Price Index, tá? Na linha laranja, são os imóveis residenciais, a inflação de imóveis residenciais. E na linha cinza, a inflação do aluguel residencial, tá? De primeira moradia, como a gente chama. Se vocês repararem no gráfico, não importa o recorte de tempo que a gente faça, seja 50 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos ou 5 anos, a inflação dos imóveis e dos aluguéis vão estar sempre acima da inflação média americana. Tá? Então, esse eu acho que é um dado interessante e que permite com que a gente tenha uma certa tranquilidade em afirmar que o imóvel residencial, de uma maneira geral, ele serve como hedge inflacionário e para momentos de um ambiente inflacionário. E veja que interessante, o Ray Dalio, e não sou eu que estou falando, né? É o Ray Dalio, fundador da Bridgewater, um livro chamado Princípios, que todo mundo deve conhecer. Ele falou em março desse ano, buy stuff, né? Em vez de receber menos que a inflação, por que não comprar coisas, qualquer coisa, que igualem ou superem a inflação? A gente volta para o gráfico. Coisas que igualam ou superam a inflação, a gente tem aqui imóveis residenciais que podem ser corrigidos, inclusive, tendo os seus aluguéis corrigidos com a inflação no longo do tempo. Eles não só acompanham, como eles superam a inflação. Eu vi aqui, aproveitando o pessoal, o QR Code aqui embaixo, quem quiser falar com alguém do nosso time, fica à vontade, tá? Então, esse slide aqui é bem legal, é bem interessante, ele faz uma ponte boa com coisas que a gente tem vindo a conversar com investidores, que é o hedge inflacionário, tá? E aí, pessoal, eu vou até voltar para não perder ali, sempre que a gente fala de inflação, o pessoal pergunta, mas e os juros? Né? Os juros não vai subir, os juros vai subir, não vai subir, quando vai subir? Se subir, o que acontece? Porque os juros é utilizado como uma política monetária para arrefecer a economia, né? Para conter a inflação. Então, a gente sabe que não dá para falar de inflação sem falar de juros também. O meu objetivo com esse gráfico aqui não é entrar... Até porque o Pedro já falou muito bem, já explicou muito bem esse gráfico aqui em oportunidades anteriores. Eu quero trazer esse gráfico aqui hoje para explicar a dinâmica dos juros e dos títulos de governo americano com os cap rates, tá? Então, vamos lá, pessoal. É importante que a gente veja conduzindo aqui para a gente chegar até esse momento agora que é um pouco mais técnico e fiquem à vontade aí para mandar dúvidas, enfim. Essa parte de baixo aqui, azul escura, ela é a rentabilidade dos títulos do governo americano, tá? De 10 anos, que tendem a ser os títulos mais seguros, né, os mais seguros possíveis, ou livres de risco, como a gente queira chamar. As linhas pontilhadas acima são os cap rates. Tá? O que são os cap rates? É quanto o imóvel rende sem alavancagem, sem estar financiado. Tá? Quanto ele é o rendimento puro de um ativo, ou de uma classe de ativo. Tá? Repara que sempre existiu um spread, ou seja, um investidor, para ele querer comprar um imóvel, ele tem que ter um prêmio, né? Senão, se a linha dos imóveis está muito próxima da linha dos títulos do governo, ele vai pensar 2 vezes se vale ou não correr o risco, né? Porque, sendo assim, eu vou preferir correr menos risco. Então, repara que existe sempre um spread. E, em alguns momentos da história, esse spread fica um pouquinho maior, um pouquinho menor, e às vezes ele tem uma distorção, né? Distorções maiores, algumas menores.
Mas, de vez em quando, né, momentos de crise. Aqui é um gráfico que vai de 2006 até 2021. Então, você vê ali na época da Global Financial Crisis, né, dos subprimes, você vê como os cap rates subiram. O que isso significa na prática, né? E por que o investidor acaba ficando com medo, às vezes, de subida de juros? Repara que tem um spread ali entre os dois, e os investidores estavam exigindo mais rentabilidade dos imóveis para comprarem os ativos imobiliários. Isso porque, na época, tinha uma desconfiança de mercado. O mercado estava desconfiado, falou, olha, essa crise acabou de acontecer no mercado imobiliário, né? Estava todo mundo meio com medo. Então, queriam mais prêmio. Para esse prêmio ocorrer, né, a cap rate de 7%, 8%, é necessário que os preços abaixem. E é esse o medo que o investidor, às vezes, tem de mudanças drásticas na curva de juros. Mas a gente tem muita coisa para conversar aqui. A primeira, né? Isso são distorções temporais. Eu tenho muito mais medo dos reflexos de aumento de juros no mercado financeiro do que nos mercados imobiliários, onde a gente tem várias proteções. Mas pega aqui esse exemplo. Mesmo aqui nesse exemplo, o que muita gente fez nessa época, que não precisava de liquidez, foi sentar no ativo. Foi ficar com o ativo, segurar ele para passar pela crise, porque a tendência é que ele volte. Ele volte a uma certa normalidade. Esse spread, por mais que ele tenha aumentado, que ele tenda a voltar. Isso aconteceu nessa época, gerando excelentes oportunidades de compra, ou seja, estava mais fácil comprar. Não é que depois que passou não dá mais para comprar, sempre dá para comprar, e essa é a beleza do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, uma das coisas que a gente mais gosta do mercado imobiliário é justamente isso, como, independente do ciclo, como todos os imóveis não estão na mesma tela para todo mundo, como é o mercado justo, né, que é o mercado o mercado financeiro, aí você sempre tem oportunidade. Eu posso comprar um imóvel do Roberto e negociar com ele. Ele está precisando, eu sei que ele está vendendo, eu vou lá e ofereço na hora antes. E não importa, tá caro. Depende. Depende do imóvel, depende do ativo, depende da negociação, onde está comprando. Ou seja, essas premissas são importantes de serem analisadas, mas não podem ser levadas 100% a ferro e fogo, porque depende de cada uma das situações. Então, aqui, na crise do Covid, você vê que não houve uma desconfiança em termos de mercado imobiliário, né? A confiança em si se manteve a mesma, que baixaram foram os juros. Então, isso foi uma grandíssima oportunidade de comprar imóveis nos preços iguais, antes dos cap rates se aproximarem das taxas de juros, com juros muito mais baratos, né? O que gerou para a gente uma janela oportunística de aquisições muito grande, tá? Então, a relação de juros com os cap rates é essa. E o medo que eventualmente alguém tenha é de que os juros continuem subindo a ponto de distorcer o mercado de tal maneira que fique insustentável comprar, ou que os preços sejam muito prejudicados. E aí, é isso que eu falei. Ou seja, existe um momentum aqui. Como a gente viu, se os juros voltam para como estava em 2018, 2019, era o que estava antes, a gente já estava vivendo esse mercado, a gente já sabe como atuar nele. Se os juros persiste em aumentar mais um pouco, existem várias estratégias para se proteger disso. E eu vou mostrar para vocês quais são os hedges para se proteger nesses casos, considerando, pessoal, que a gente está comprando agora. Então, a gente está comprando, a gente analisa o cenário de 7 anos hoje. Né? Então, existem diversas maneiras de você se proteger hoje contra um possível aumento no futuro em que a gente não pode afirmar categoricamente. Tá? E aí eu queria só terminar esse slide, que eu acho importante, com mais uma citação que é do Howard Marks, que é justamente o risco da inflação levando a maiores taxas de juros, investidores deveriam considerar comprar ativos que podem ir bem em ambientes inflacionários, incluindo tipos de imóveis de real estate cujos aluguéis podem ser aumentados. Né? Olha que interessante, é justamente isso que a gente acabou de ver, né? No slide anterior, né? de imóveis que acompanham ou superam a inflação e aluguéis, né? Que podem ser reajustados. A gente sabe que os imóveis multifamiliares podem ser reajustados anualmente. Tá? E aí, quais são? O pessoal já sinalizou aqui meu tempo, mas esse aqui os 2 próximos slides aqui eu já fecho a minha parte. Tá? Como se proteger nos cenários de altas taxas de juros? Eu separei aqui no que a gente chama de estratégia ativa de hedge, o que a gente proativamente busca no investimento para se proteger, e hedges que são naturais,
que são características dos imóveis que a gente gosta e que faz sentido. Primeiro, entrar em investimentos imobiliários de longo prazo, com geração de renda. Por quê? Porque nos momentos de distorção de mercado, você senta no ativo. Você não está no mercado financeiro que tem mercado secundário, onde a cota... o preço pode até ter variado para você, mas está recebendo aluguel, pode até ter um aluguel menor durante o momento de crise, como a gente viu no ano passado, mas seu patrimônio está em dólar, está protegido, e a tendência é que essa distorção passe. Então, quando você entra num ativo de longo prazo, que você não tem liquidez, você se protege num momento desse, tá? Num momento de grande distorção. Você senta no ativo, ele tem cash flow, você continua recebendo seu cash flow, como o Roberto mostrou naquele gráfico de 2020, o cash flow foi menor, mas continua sendo cash flow em dólar, né? Então, essa é uma estratégia ativa, buscar ativos com essa característica. Segunda, talvez uma das fundamentais, principalmente nesse cenário de aumento de juros, focar em ativos que valorizam independentemente do mercado. Aqui, pessoal, essa talvez seja uma das mais importantes. Por quê? A gente sabe que o valor do imóvel ele é igual ao NOI, quanto ele gera de retorno, né, de lucro, divididos pelos cap rates. Se os juros aumentam, os cap rates aumentam, então o denominador aumenta, teoricamente o preço é afetado. Mas se você aumenta o seu NOI, se você aumenta o seu lucro, você neutraliza ou às vezes até elimina o efeito dos aumentos de cap rates. Então, ao invés de comprar um imóvel em Paris, porque você acha que Paris vai valorizar muito nos próximos 5 anos, entrar em ativos que geram renda, que são de longo prazo e que têm a oportunidade de valorizarem independentemente das intempéries de mercado. Estratégia 2, tá? Estratégia 3. Estruturas de alavancagem sofisticadas. Muito importante. Financei um imóvel, tento fixar meus juros por 7 a 10 anos. Se eu entro com juros variável, boto um cap, no máximo X de juros, já prevendo um possível aumento de juros. Ou seja, tem formas de se proteger no momento que você faz a alavancagem, ex ante. Lembrando que a gente entra no imóvel e fica com ele por 5 a 7 anos. Então, a gente tem que analisar isso e considerar isso a priori. Por isso que nos leva à estratégia 4, que apesar de ser um pouco óbvia, é sempre importante deixar ressaltada, que é ser conservador, né? Precificar, beleza. E se os juros aumentar mesmo de fato? A gente não sabe se o Fed vai aumentar, nem quando vai aumentar, se a inflação vai perdurar, se não vai perdurar. Mas a gente já se prepara desde agora, já analisa um ativo desde agora considerando isso, realizando projeções conservadoras. E temos hedges naturais, algumas coisas que acontecem no mercado imobiliário independente, ou seja, se o juros sobe e o custo de financiamento também sobe, não fica mais difícil só para a gente comprar imóvel, fica mais difícil também para a população comprar imóvel. E se fica mais difícil para a população comprar imóvel, elas tendem a alugar mais, porque não vão ter dinheiro para comprar, vão alugar. Isso pressiona o preço do aluguel para cima, por pura oferta e demanda. Segundo, os juros altos tendem a acontecer, né? Tende em momentos de forte pujança econômica, então desemprego baixo, salário aumentando, atividade econômica elevada, que também favorece o aumento de aluguel quando necessário, né? E por fim, todos os hedges que eu falei lá no início, né? A gente sabe que os imóveis aumentam com a inflação, que o preço dos aluguéis aumenta com a inflação, que o custo de reposição aumenta de construção, fica mais difícil de entrar, porque tem pressão inflacionária, a corrosão da dívida, né, em termos reais. Ou seja, olha quantas, seja ativo, né, ou natural, quantas maneiras esse mercado imobiliário te protege, né, em cenários distintos. E aqui, o próximo item, a gente fazer um plug. Como que isso aqui tudo se pluga com a nossa estratégia de investimento, tá? Então, isso aqui é uma metodologia nossa que está bem documentada, tanto na nossa revista quanto em artigos no nosso blog, onde a gente decompõe a TIR prevista de um ativo, de um imóvel, em diversos value drivers, os drivers de valor, né? Onde que esse imóvel está gerando valor, como que ele está gerando essa TIR aqui. Esse aqui é um investimento que a gente acabou de fazer, tá, pessoal? Então, eu correlacionei esses 1, 2, 3, 4 aqui, que são as estratégias ativas de hedge, na prática, né, vendo no imóvel. Então, a estratégia 1, ativos de longo prazo, operacionais, geradores de renda, né? A estratégia número 2, ativos que têm value add, que eles podem valorizar independente do momento de mercado. Podem valorizar porque eles estão performando mal.
A estratégia número 3, alavancagem, né? Alavancagens ou com juros fixos ou com variáveis com cap. E as projeções. Olha que legal, a gente já... Interessante, né? A gente projeta já o retorno lá no fim, lá na venda, daqui a 5, 6, 7 anos, que os cap rates vão de fato ter aumentado. E aí depois a gente estressa isso aqui. Isso aqui você está vendo um resumo, mas depois a gente estressa cada um desses itens aqui em nossos testes de sensibilidade e análise de estresse. Isso aqui é a projeção. A gente está, se subir mais do que a gente imagina, né? Ou se ele não conseguir fazer todo o value add que ele imagina que vai conseguir fazer, se não conseguir mantiver os juros em tal situação, ou seja, aqui a aplicabilidade prática de toda essa teoria que eu trouxe no investimento imobiliário, né? Então, é isso que a gente tem vindo a fazer nos últimos anos, né? Estudando a fundo, criando nossas próprias metodologias, nossa própria maneira de enxergar o mercado, de abordar esse mercado, que é um mercado extremamente amplo, né? Como vocês viram, é um mercado de 3 trilhões de dólares, né? Então, é um mercado extremamente sofisticado, e essa maneira que a gente aborda esse mercado e se protege, né, dentro de cenários inflacionários ou de aumento de juros. Lembrando que tem uma série de outras vantagens que eu também mencionei: retornos em dólar, descorrelação com o mercado, bons yields. Ou seja, esse era a parte aqui que eu queria trazer e conectar o imóvel multifamiliar com inflação e com juros. Obviamente, pessoal, nada disso que eu falei faz sentido se a gente não estiver falando de bons imóveis, boas localizações, né, boa gestão, bons operadores, uma bela diversificação, bons preços, né? Ou seja, eu estou partindo dos pressupostos básicos que a gente faz bons negócios, né? Para aquilo ali fazer sentido. E, Roberto, tem mais uma mensagem aí final para passar para vocês, que é como investir com segurança nesse segmento. Obrigado, Renan. Antes até de avançar, eu queria fazer uns comentários aqui. O Renan, eu aprendo muito com o Renan e com o Pedro, meus sócios. O Renan já visitou aí mais de 30 estados, conversando com centenas de operadores, vendo os projetos. O Pedro, que é o sócio fundador e o Chief Strategist, já investe há 25 anos no mercado imobiliário nos Estados Unidos. Então, toda essa experiência nesse segmento, eu aprendo muito com eles, né? A minha experiência é muito mais em investimento, mercado financeiro, 30 anos fazendo isso. Mas é uma coisa bem interessante, né? Essa questão do multifamily, como o Renan colocou muito bem, apesar de serem assim 300 apartamentos residenciais, é uma única matrícula, então é um imóvel comercial, não é um imóvel residencial. Então, o valor desse imóvel é muito mais baseado no fluxo de caixa, não é se tem o acabamento mármore ou não. E essa é uma coisa muito interessante, porque e aí nós focamos basicamente no segmento da classe B. Alguns de vocês já devem ter visto aí multifamily focado na classe A, mas nós gostamos da classe B porque se vê pelo valor de aluguel, $1.000, $1.200, é um segmento muito defensivo. Numa crise, quem está na classe A ou está alavancado pode fazer um downgrade e ir para a classe B. Mas na classe B realmente é uma estratégia defensiva, mas os retornos que nós mostramos aqui, alguns retornos de 30% ao ano em dólar, são retornos bem atrativos para um segmento defensivo. E isso a gente consegue encontrar nesse mercado que nós chamamos de mercado privado, não mercado público. Tem até algumas perguntas referentes a qual a diferença entre investir em REIT, que é o Real Estate Investment Trust, como se fosse o fundo imobiliário, vis-à-vis esses investimentos aqui no mercado privado, né? Então, acho que os compradores desses projetos que nós investimos, muitas vezes são os grandes fundos, os fundos imobiliários. Fazer esse trabalho todo que o operador faz, de melhorias, value add, é um trabalho que nós falamos até, um trabalho de formiguinha, né? Então, vamos ver como investir com segurança nesse segmento. Então, são basicamente dois focos. Um é saber selecionar o operador. Quer dizer, mesmo o Renan e o Pedro tendo muitos anos de experiência, quem conhece a região, quem está naquela região e é focado em um segmento, ele vê as oportunidades boas, né? Então, nós selecionamos operadores. Nos Estados Unidos, você tem milhares de operadores. Nós já
contatamos aí mais de 600 operadores, desses analisamos profundamente cada operador, chegamos nos 300 operadores, e dos 300, hoje nós estamos com 25 operadores credenciados. E o que nós olhamos no operador? Qual o nicho de mercado? Nós não queremos um operador que seja muito diversificado, tanto no segmento. De repente, o operador faz um multifamily, hotel, self-storage, ele é muito diversificado. Então, queremos um focado no seu nicho e, de preferência, também na região. O segundo ponto é skin in the game, quer dizer, ele coloca o recurso também na compra do projeto, junto conosco. E nós queremos ter acesso ao C-level e queremos ver realmente qual a experiência que ele tem e analisamos profundamente todo o track record dos investimentos que eles fizeram. Então, esse processo de due diligence que nós fazemos com os operadores, analisamos o histórico, a documentação, conversamos com os investidores que já fizeram investimento junto com esse operador, temos reuniões presenciais com o C-level, o nível mais alto da empresa, e analisamos aí no nosso comitê toda essa questão, e daí nós credenciamos o operador. Uma vez que nós credenciamos o operador, ele começa a trazer projetos. E aí nós entramos na segunda fase, que é a seleção de investimentos. Então, nós analisamos cada projeto, a parte de enquadramento em relação ao que nós queremos, até chegar a fazer uma análise profunda de cada projeto. Então, não necessariamente, se um operador credenciado apresentar um projeto, nós já investimos. Então, por exemplo, aqui nós temos uma estatística lá em cima que analisamos 300 projetos e desses 300 aprovamos 70, um pouco mais de 70 para investimento. Então, uma equipe que faz uma análise profunda do projeto, qual o risco que tem, fazemos análise de estresse, então, se os juros aumentarem, se o índice de ocupação for muito menor do que o operador está estimando, e uma série de outros fatores, para ver se, mesmo no nível de estresse, nós conseguimos um retorno interessante. Então esse é o critério que nós utilizamos, tanto para a seleção de operadores, que são grandes parceiros nossos, e também dos projetos. Muito bom, pessoal. Só queria acrescentar aqui que eu acho legal sobre essa metodologia de uma maneira geral, é que é um trabalho muito árduo, né? Você encontrar esses operadores, né? É como encontrar, como a gente fala, the gems between the rocks, né? Tem muitos operadores americanos, esse é um mercado enorme, e esse trabalho de diligência, tanto de operador quanto dos deals, né? Porque uma vez que a gente acha um operador, ele já é muito bom, ele já tem muito track record. A gente ainda faz um due diligence nos deals que ele traz, que ele já fez do deals dele, né? Então, a gente é extremamente criterioso, sabendo que isso aqui são investimentos de longo prazo, e a gente vai cada vez compondo mais e melhorando nossos sistemas, né, mecanismos de análise. Pessoal, separei algumas perguntas, eu tenho 5 minutinhos, vou fazer aqui pela ordem, tá? Existe alguma tributação específica brasileira para esse tipo de investimento? Olha, se você investir num imóvel lá fora hoje, vou falar aqui bem objetivamente, tá? Essa conversa é uma conversa ampla. Se você investir na pessoa física, você vai ser tributado na fonte, 27,5% dos aluguéis que você receber. Existem maneiras de se proteger disso, né? A principal delas é montando estruturas, abrindo empresas. A gente tem uma equipe, a gente tem uma empresa única e exclusivamente voltada para atender investidores que desejam investir lá fora e querem saber a melhor maneira de fazer isso, porque não dá para olhar só para imposto sobre a renda, né? Tem imposto sobre ganho de capital, tem imposto de herança, tem imposto de dividendo, tem a relação Brasil-Estados Unidos, tem como declarar isso aqui, ou seja, tem uma série de questões fundamentais tributárias, tanto na hora de você investir, quanto ano a ano para você manter, a gente tem um time aqui, um timaço de especialistas, inclusive com bastante conteúdo também, em outros webinars passados, onde você vai ter essa resposta
completíssima, mas fica à vontade para entrar em contato com alguém daqui também, tá? Quais as vantagens se investir diretamente em imóveis versus em REITs? Lázaro, aqui, quando a gente entra diretamente no imóvel, a primeira coisa, a gente falou ali um pouquinho, né, sobre isso, que é a descorrelação com o mercado. Quando você entra no REIT, você está dando um papel. Ele está atrelado ao mercado financeiro. Além de todas as questões de gestão, ou seja, no imóvel você entra com um grupo de investidores, entra todo mundo junto dentro de um plano, de um ativo específico, para seguir aquilo durante X tempo. O REIT está entrando no mercado financeiro, direto. Está comprando um papel de uma empresa que detém uma estratégia. É basicamente isso, tá? Tem questões tributárias também relevantes. No mercado de REITs, você acaba pagando mais imposto do que no mercado de investimento. Você não consegue aproveitar todas aquelas vantagens tributárias que eu mencionei lá em cima, tá? Olá, Renan, Roberto, obrigado. Em quais cidades nos Estados Unidos o mercado imobiliário tem apresentado as melhores oportunidades? Olha, como eu disse, o mercado americano é um mercado muito amplo, tá? E o interessante disso é que você pode achar boas oportunidades em quase todos os mercados. Vou te dar um exemplo, tá? A gente tem um exemplo de um imóvel multifamiliar em Boise, em Idaho, que é, teoricamente, um estado que dificilmente alguém aqui investiria. É um excelente investimento, talvez um dos melhores recentes que a gente fez. Mas, via de regra, eu diria que a gente dá preferência por estados republicanos, que são mais pró-business. Você paga menos imposto, tem mais facilidade de fazer negócio, protege mais proprietário do que inquilino. Então, a gente gosta muito da Flórida de uma maneira geral. E a gente tem investimento em várias cidades da Flórida, do Texas, Geórgia, Atlanta, a gente gosta bastante. A gente tem investimentos bons na Virgínia, em Colorado, em Utah, na Califórnia. A gente hoje tem investimentos em mais de 30 estados americanos. E é justamente isso, né? Como a gente tem uma amplitude muito grande de operadores e deals, a gente consegue fazer um cherry picking das melhores oportunidades. Mas eu diria que existe uma tendência nossa, uma preferência de fugir dos grandes centros, onde tem muita especulação imobiliária, muito capital internacional, focar em mercados secundários, onde a gente consegue encontrar uma melhor relação de risco-retorno, né? Onde tem menos capital especulativo, investidores americanos, a gente entra junto com investidores americanos nos deals, conhecem profundamente os locais. Tá? Mas as cidades que eu citei, Phoenix, Salt Lake City, enfim, na Flórida, né, você tem Jacksonville, Tampa, Fort Myers, Naples. Tem muita coisa boa nos Estados Unidos. O mercado lá é muito grande, tá? Renan, como é o processo de prospecção de novas propriedades? Como é feito o due diligence? O Roberto, essa pergunta estava no início, né? O Roberto falou um pouquinho agora no final, né? A gente tem toda uma metodologia, tanto de seleção de operadores, quanto de seleção dos deals. Então, a gente já está, isso está dentro do nosso processo padrão, é um processo já testado e já feito para centenas de propriedades. Altiberto, boa tarde, Altiberto, um prazer ter você aqui com a gente. Não existe uma limitação na capacidade de fazer o hedging inflacionário atrelado ao aumento de salários do nível de empregos? Se os trabalhadores não conseguem obter ganhos salariais para fazer face aos custos de aluguel, eventualmente, no médio e longo prazo, a conta não vai fechar. Altiberto, faz todo sentido, tá? E é por isso que é necessário ter uma diligência muito forte nos deals. Então, a gente acompanha aqui quase que diariamente o tema affordability nos Estados Unidos, né? Que é quantas pessoas gastam de aluguel com as suas propriedades vis-à-vis a renda, né, média da região. Então, esse é um tema central. Ele, na verdade, propicia e favorece os imóveis multifamiliares, porque fica muito caro comprar. Em algumas regiões, fica muito caro morar. Mas você não pode generalizar isso para todos os Estados Unidos e para todas as sub-regiões e regiões. Então, a gente pode afirmar, de uma maneira geral, que a Califórnia é muito cara e que a classe média na Califórnia está struggling, né,
para conseguir pagar os aluguéis, que podem chegar até 37% da renda gasta com aluguéis. Em Nova York, dependendo da região, pode chegar a 40%. Então, cabe a nós, na hora de analisar as oportunidades, prever a capacidade de aumento nos nossos testes de estresse, analisando a sub-região. A gente tem dados, né? Os Estados Unidos é muito bom por isso. A gente consegue saber qual a renda média em 1 milha, 5 milhas, 10 milhas, ou seja, a gente consegue fazer os comparables, quando todas as propriedades em volta estão cobrando, ou seja, isso faz parte do due diligence, é importantíssimo acompanhar. Certamente alguns deals aqui já caíram por causa disso, e você está correto. Existe sim, é um tema nos Estados Unidos, affordability. Estados democratas podem até ter algumas restrições em alguns momentos por conta disso, então a gente está sempre atento a isso no nosso processo de due diligence. Pessoal, eu já passei aqui bastante do tempo, tem várias dúvidas aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder a todas. Eu prometo aí que a gente vai, depois, mandar uma mensagem para cada um. Tem muita dúvida aqui. De todo modo, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Sempre um grande prazer falar com todos. Roberto, obrigado aí pela presença também. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Um grande abraço aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.